Abacuque 3:2 diz: Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Esse é o nosso clamor nessa noite, que o Senhor Deus venha avivar a sua obra em nós, nos nossos corações. Nós vamos fazer uma leitura bíblica, Salmo 80, versos 17 a 19. Eu vou ler, os irmãos queiram acompanhar. Salmo 80, versos 17 a 19. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Nós vamos estudar algumas passagens que falam a respeito deste clamor do povo por avivamento. Esse é o nosso desejo do nosso coração, que o Senhor Deus venha mudar a nossa história e dia a dia venha governar a nossa vida. E nós sabemos que nem sempre as coisas são tão boas como deveriam ser, mas nós também sabemos e confiamos que Deus pode sim fazer a sua obra em cada um de nós, independentemente do que nós somos no momento ou do que nós fomos. Deus pode fazer muito mais. Passagem de Abacuque, ele está pedindo, ele está clamando a Deus, para que Deus mantivesse essa obra viva. E ele ora para que Deus estivesse fazendo com que a misericórdia estivesse sempre presente. É pela misericórdia de Deus que nós somos poupados e que nós podemos crescer no caminho no Senhor. Hoje nós vamos falar algumas coisas sobre esse tema que estamos iniciando. A primeira questão que eu gostaria de levantar com os irmãos é: avivamento quando? Acredito que a resposta é bem simples. Quando Deus quiser. A obra é dele, nós somos dele, ele age no momento que ele realmente assim deseja. Mas nós sabemos, olhando para a história, que grandes avivamentos aconteceram em tempos de crise. E a ideia é bem clara. No momento de crise, é um momento em que nós não temos mais esperança, não temos mais para onde olhar. E às vezes acontece isso. Quando você se sente totalmente perdido, você olha para o Senhor. Já estudamos em outras ocasiões o texto de Abacuque, a mensagem de Abacuque, e ela tem essa história. As coisas ruins que aconteceram, e aí naquele momento eles perceberam que mesmo perdendo tudo, eles poderiam ainda confiar que eles tinham o Senhor. Então tinham mais do que tudo o que eles haviam perdido. Reverendo Hernandes escreveu um texto falando sobre essa questão do avivamento nos momentos de crise. E ele disse: quando a terra está seca, é que Deus derrama sobre ela as suas torrentes. Quando os pecadores se humilham e choram pelos seus pecados, é que Deus envia do céu a sua cura. Quando todas as esperanças terrenas sofrem um colapso, é que Deus se manifesta poderosamente, trazendo restauração para o seu povo. Mesmo quando o povo de Deus perde sua vitalidade espiritual e se torna como um vale de ossos secos, sem alegria, sem entusiasmo, com a prática do cristianismo autêntico, Deus sopra, ele, o seu sopro, e o levanta como um exército poderoso. Momentos de crise, momentos em que
nós olhamos para Deus. E aqui, no finalzinho, ele fala sobre uma coisa muito importante. A questão não é somente a crise, mas a questão é nós percebemos essa necessidade do arrependimento. Nós percebemos essa necessidade do Senhor. E ouvindo isso, nós temos uma mensagem de muita esperança. Porque às vezes nós olhamos para a igreja, às vezes nós olhamos para nós mesmos, olhamos para a nossa cidade, né, para o nosso presbitério, ou olhamos para tantos lugares e não encontramos um avivamento, não encontramos aquilo que poderíamos chamar de vitalidade espiritual. Mas falando em nós mesmos, às vezes nós nos sentimos pequenos e fracos. E a mensagem não diz, olha, se você realmente está fraco, se você realmente está afastado, se você realmente leva uma vida de vai na igreja, mas não tem nenhum compromisso com o Senhor, você está perdido. Não, a mensagem é oposta. Há para você esperança. Para nós há esperança, mesmo se por algum motivo nós nos afastamos do Senhor. Nós vivemos um tempo de igrejas fechadas, e uma das coisas que nós sempre falávamos é as pessoas vão sentir falta. E depois a gente começou a falar, será que as pessoas vão sentir faltas? E logo quando voltou, a gente pensou, parece que as pessoas não sentiram falta. Algumas até não voltaram para a igreja. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, mas nós percebemos que nem sempre esse momento de crise traz esse despertar, né? Alguns afastam. E mais uma vez eu volto àquele início, à pergunta inicial, quando é o avivamento? Quando Deus assim quiser. Em muitos momentos, nós estamos bem. E de alguma forma Deus quer mais, quer que nós estejamos servindo mais a sua obra. E a grande questão do porquê o avivamento está na direção de Deus, além de Deus ser o soberano, como nós cantamos, a questão é que a obra é dele. E no momento em que ele quer nos utilizar na sua obra, ele nos levanta, ele nos ordena, ele nos capacita. A obra é do Senhor. Ser servo de Deus é um privilégio, como nós temos falado algumas vezes aqui na igreja, em outras mensagens. Talvez a gente não entenda isso, mas o Senhor precisa de nós. Precisa no sentido de que Ele nos deu esse privilégio de precisar de nós. Um exemplo que eu gosto de lembrar ou de citar é como um pai que tem uma criancinha lá de 1, 2, 3 anos, né? E essa criancinha, ela é frágil, ela é pequena. E o pai vai no supermercado e a criancinha está ajudando a empurrar o carrinho. É o privilégio que o pai deu. Ou carregar numa sacolinha mais leve. Nós somos tão pequenos diante do Senhor, mas nós somos usados para a sua obra. E assim Ele reaviva a sua obra em nós. Baseado nesse tópico, que o avivamento é quando Deus quer, o avivamento ele não pode ser produzido por homens. E a gente vê, nós temos também falado disso, muito avivamento produzido por igrejas que se especializaram em algumas coisas, por projetos que muitas vezes atraem as pessoas. Hoje nós encontramos muitas igrejas que crescem com membros que vão de uma igreja para outra. E a gente pode dizer o seguinte: o avivamento é a ação soberana de Deus e não resultado de estratégia nem de esforço humano.
mas também o avivamento é resultado da estratégia e esforço humano, desde que esses estejam sido gerados pelo Espírito Santo de Deus no nosso coração. Então nós não estamos dizendo que a igreja não tem que ter estratégia, que a igreja não tem que se esforçar, mas nós estamos dizendo que muitas igrejas têm estratégias, se esforçam, mas fica nisso. Muitas vezes nós podemos ler a Bíblia, estudar, frequentar a igreja, frequentar semanas de oração, fazer muitas coisas, mas às vezes nós estamos longe do Senhor, mesmo assim. O avivamento, então, é essa obra do Senhor nas nossas vidas. Quando Ele realmente quer nos usar, como nós falamos há pouco, Ele vai nos capacitar. A nossa oração é sempre: aviva, Senhor, a sua obra em nós. Nós queremos ser usados. Nós devemos nos dispor a ser usados por Deus. E a obra é dele. Deus é zeloso com a sua obra. Ele quer que ela seja executada. E assim, irmãos, nós ficamos nessa expectativa. Momento por outro, somos como soldados que vamos ser chamados, né, para esse exército, para essa batalha. E assim não há pequeno, não há grande, não há estratégia humana, mas há o usar do Senhor nas nossas vidas. Durante as nossas mensagens, vamos tentar lembrar algumas histórias de avivamento. Tem um livro que fala a respeito do avivamento na África do Sul, e há lá um testemunho do pastor, que foi o pastor nesta época. Esse avivamento foi na década de 60. O pastor é chamado Erlo Stegen. Conta-se que ele estava ali como pastor da igreja dos Zulus, e ele trabalhava, e sentia que não havia paixão por parte dos irmãos naquela igreja, e aí ele já se sentiu também deixado de lado, como se a igreja também não se importasse com ele, com a sua família. Ou seja, é quase que ele estava culpando a igreja. Mas conta-se que o avivamento começou no dia em que ele começou a olhar para ele mesmo como pastor, e assim ele tratou a sua vida, o seu coração foi quebrantado, e ele começou a servir a Deus. E ali o avivamento começa na sua congregação. E um templo de 10.000 pessoas foi levantado, e aí várias questões aconteceram lá em relação ao avivamento mesmo, no amor, na alegria, na paz entre aqueles irmãos. Mas foi algo que Deus planejou, Deus assim executou no momento que Ele mesmo o quis. O fato é que o avivamento está ligado a essa conexão, né, que nós fazemos, que Deus faz conosco, com a palavra de Deus e com o Espírito Santo de Deus. E assim essa palavra age na nossa vida, no nosso coração. Palavra e Deus é capaz de fazer a sua obra em nós. 2 Pedro 1,3 diz que pelo divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. A palavra de Deus é poderosa para modificar a nossa vida. Sempre nós sabemos, acredito que nós sabemos disso, que mais importante do que mais conhecimento da palavra é que essa palavra venha com poder na nossa vida. O que nós ouvimos hoje, nas leituras iniciais, nos cânticos, é suficiente, né, para nós, como doutrina, como palavra verdadeira. O que nós ouvimos na leitura da palavra é suficiente para nós, mas essa palavra precisa ter a presença desse poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Gosto muito da passagem que Paulo fala
sobre a vida dos Tessalonicenses. E ele diz que a palavra, o evangelho, não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Em plena convicção. Nós falamos há pouco que existem avivamentos, entre aspas, programados, avivamentos que na verdade não são avivamentos. E aí a gente entra numa área muito difícil, que como nós vamos julgar, né? Ah, não, aquela igreja lá está cheia, mas lá não é avivamento não, aquilo lá é só marketing, né? Como nós vamos julgar? Então primeiro a gente não deve ficar julgando muito, mas a gente pode julgar por uma coisa, e não vamos falar assim de uma igreja específica, mas vamos falar do Brasil. Existe um avivamento no Brasil? E aí, essa pergunta foi respondida por Russell Shedd, ele nem está mais aqui entre nós, mas ele respondeu essa pergunta com outras perguntas. Ele fez a seguinte pergunta: quais são as doutrinas bíblicas que têm se formado na mente dos brasileiros? A pregação nos cultos se caracteriza por conteúdo bíblico e preocupação pela obediência a esses ensinos? E aí a gente pode dizer, olha, se você vai a uma igreja que ela não se preocupa em pregar a palavra, em que os seus membros não têm uma formação mínima, básica, do que é realmente a palavra de Deus. E nós sabemos que existe muito no Brasil disso. Igrejas que as pessoas não sabem, não conhecem a Bíblia. As pessoas vão a uma igreja como uma forma de superstição. As pessoas estão, assim, digamos que, desconectadas com a palavra. Pregação com conteúdo bíblico, preocupação pela obediência a esses ensinamentos. Podemos dizer que até muitas igrejas têm a preocupação com o conteúdo bíblico. Talvez nem tantas, mas muitas. Porque muitas igrejas hoje no Brasil estão pregando autoajuda, estão pregando pensamentos positivos ou pregando misticismo. Mas muitas igrejas estão pregando a palavra. Mas infelizmente, talvez poucas prezam pela obediência a esses ensinamentos. Falando ainda do avivamento da África do Sul, porque a gente aí vai comparando, né? Como está a minha vida, como está a minha igreja, como está a igreja no Brasil, e assim por diante. Um avivamento que aconteceu nessa década de 40 e 50, lá por 60 na África do Sul. Confissão e arrependimento. Hoje nós vivemos num mundo de desculpas. Aqui fala que avivamento vem com confissão, um sentimento de dor pelo pecado. Às vezes a gente pensa que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se sente forte em relação ao pecado. Pelo contrário, quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente se sente mais pecador, porque a gente se importa com o pecado. Com aquilo que a gente fala, isso não tem problema. A gente passa a achar, nossa, tem problema. Nós professamos a fé, como nós falamos há pouco dos Tessalonicenses, palavra e poder. Por que havia o poder? Porque a palavra era testemunhada na vida deles. Confissão e arrependimento, restituição e reconciliação de pessoas, reconhecimento, e aí, diante do perdão, estou te devendo, vou pagar, me perdoe, quebrantamento, abrindo mão de direitos, prontidão em admitir erros, pecados, reuniões de testemunho, comunhão, envolvimento na responsabilidade evangelística. Olha essas últimas partes. Comunhão, esse desejo tão grande de comungar, né? A gente está aqui hoje, tão bom a gente poder estar na igreja. Esse desejo aumentando em nós, o desejo de estudar a palavra,
o desejo de buscar essa reconciliação. Mas um fator importante aqui, o envolvimento na responsabilidade evangelística. Você sente o avivamento na igreja e em você, quando você percebe que a evangelização é uma necessidade. Eu preciso levar essa mensagem. De alguma forma, eu preciso proclamar essa mensagem. Quanto a palavra de Deus, irmãos, tem sido revelada a nós. Acredito que muitas vezes, no lugar de orarmos por avivamento, a nossa oração precisa ser, digamos assim, calibrada, vamos usar esse termo. Nós precisamos orar para que a palavra de Deus tenha esse efeito em nós. Qual o efeito? De cumprir o propósito na qual ela foi assim trazida para nós. Nós lemos a palavra de Jesus em João 7,38, que quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós precisamos orar para que nós possamos crer na palavra. E aí vamos na profundidade dessa palavra, crer, confiar, entregar. Não seja uma palavra solta ao vento, mas seja uma palavra que a gente pega para nós. Como Deus fala conosco. Tudo que nós estamos ouvindo aqui foi preparado para nós hoje. A partir dos cânticos, das leituras, da pregação. Mas não é só na igreja. Como Deus fala com a gente nas situações, nos acontecimentos. Quando Deus fala com a gente, trazendo lembranças. De repente você lembra de alguma coisa. Nós precisamos crer nessa palavra. A promessa é que se nós cremos, o avivamento virá. Esse avivamento está aqui colocado como esses rios de água viva que fluirão no interior. O quanto a palavra de Deus tem sido eficaz na nossa vida. Hoje cedo nós estávamos terminando a aula e eu falei a respeito da questão da leitura bíblica. Fiz a pergunta, quantas horas você precisa para ler a Bíblia inteira? E aí eu coloquei como resposta 80 horas. Vamos dizer aquele que lê um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais talvez. 80 horas. Aí você pode fazer a conta que você quiser. Dá para ler em 3 dias, uma semana, um mês, 80 dias, como você quiser. E eu não vou nem fazer aquele apelo que todo pastor faz, é quantas horas você fica no celular por dia, né? Porque aí a gente já vem com aquela desculpa, não, mas o celular, por exemplo, eu economizo tempo. Antes eu ia no banco, ficava na fila, agora em 10 minutos eu pago as minhas contas no banco. Ah, tá, você usa o celular só para pagar a conta, né? Engana quem? E aí a gente vai perceber, não só no celular, mas em muitas outras situações do nosso dia, que tem 24 horas, a gente gasta com coisas assim, totalmente pequenas. E quando vem aquele plano de leitura de 15 minutos diário, não temos 15 minutos. Qual que é o problema, então? Falta avivamento, falta esse despertar. O que nós precisamos mais do que a palavra? Como a palavra vai falar se nós nem lemos a palavra? Nós precisamos pedir a Deus que Ele fale conosco por intermédio da palavra, mas nós precisamos começar a ler a Bíblia, a participar das reuniões, a estudar a Bíblia. Estudar repetidamente para entender. Qualquer coisa é assim.
Eu estou em alguns grupos de música para aprender a mexer em algumas coisas de computador relacionado à música. Quantas vezes eu assisto um vídeo para começar a entender aquilo? Várias e várias, e ainda não sei totalmente. Márcio tem essa experiência, né, Márcio? Para a gente começar a fazer a transmissão. Até hoje, quantas vezes? Às vezes tem uma live de segunda-feira, dá um jeito de assistir lá. O Márcio, tá? Eu já entreguei a Deus, é o Márcio, né? Assiste e horas e horas e horas e horas para você conseguir fazer algo que parece tão fácil. E quando é a palavra de Deus, a gente não tem esse mesmo repetir, ouvir mais de uma vez uma mensagem, um estudo bíblico, repetir a palavra. Quem fala, irmãos, é a palavra, é o Espírito Santo, por intermédio da palavra. Nós precisamos primeiro ouvir e pedir, Espírito Santo de Deus, age. Estar quebrantados para ouvir essa palavra. Tem uma história interessante sobre aquele sermão do Jonathan Edwards. É o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. A história que eu li sobre esse sermão é que ele pregou na sua igreja e disse que alguns dormiram. Não sei se literalmente ou simplesmente ficaram lá assim, né? Acaba logo, seu pastor, né? E aí diz que no mesmo dia ele viajou 50 quilômetros e pregou a mesma mensagem em outra igreja. E aquelas pessoas começaram a clamar por misericórdia e ali iniciou-se um reavivamento. O Espírito Santo de Deus convence. João 16:8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Através da palavra, nós podemos redescobrir, nós podemos relembrar as doutrinas bíblicas que ficam esquecidas por nós. Não sei se você é igual eu, mas se você assistiu um filme que você assistiu ano passado, é tudo novo. Parece que eu nunca vi o filme. Às vezes tem um spoiler que eu lembro do final, ou eu lembro de uma parte do meio, né? Eu mesmo tenho um spoiler mental aqui, mas não lembro do filme. Agora imagina com passagens da Bíblia que você não lê faz mais de 2, 3, 4 anos a mesma passagem. As coisas vão ficando esquecidas. Nós precisamos então repetir, reler os mandamentos. Quando foi a última vez que você fez a oração do Pai Nosso na sua casa, não na igreja? Pausadamente, Pai Nosso que estais nos céus. E meditou sobre essa oração. Nós vamos repetir. Jesus nos ensinou, orareis assim. O quanto nós temos esse compromisso da leitura da palavra, em realmente dedicarmos tempo, em fazer uma maratona. Alguém aqui já fez maratona? Não precisa levantar a mão, só faz assim. Alguém aqui já fez maratona de séries? Eu disse que uma série mais ou menos de 4 temporadas são cerca de 46 horas. É meia Bíblia. E às vezes nós já maratonamos uma série em uma semana. Tem gente que maratona a série assim, 2 semanas. Eu vou assistir essas 10 temporadinhas ali, né? A gente pode fazer isso com a Bíblia. Pode ler a Bíblia rapidamente. É claro que é preciso parar, estudar um versículo, talvez 1 hora um versículo. Mas a gente pode fazer isso com a Bíblia. Ler a Bíblia. Hoje tem tanto recurso, você pode até gravar a sua própria voz. Você não vai querer ouvir, mas grava para você ter esse relato. A gente pode fazer a igreja, né? Arrumar 80 pessoas, cada uma vem 1 hora na igreja e grava a Bíblia. Em 3 dias a gente grava a Bíblia inteira e faz uma leitura, maratona de leitura bíblica. Olha que bonito. Irmãos, Deus age e nós precisamos, como nós falamos no início, programar, nos esforçar, mas principalmente pedir: ó Senhor, aviva a tua obra, vivifica-nos, restaura-nos. E todos nós precisamos. Não sei
como está a sua vida. Às vezes a gente não sabe nem como está a nossa vida, no sentido de pessoa. Tem aquele texto que fala, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Até citei uma quarta-feira, não é aquele que está de pé, veja que não caia, é aquele que pensa estar de pé. Nós não sabemos nem se estamos de pé ou não. Mas uma coisa é certa, nós podemos melhorar muito, muito. Espiritualmente falando, podemos. Porque é Deus que faz a sua obra em nós. Estamos dispostos a buscar esse avivamento, estamos dispostos a nos colocar nas mãos de Deus, que Deus assim nos ajude, e que possamos meditar na sua palavra, na simplicidade da palavra do Senhor, Deus, e assim ter essa comunhão especial com Deus, crer no Senhor, crer na palavra. Avivamento é crer na palavra de Deus. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus. Estamos diante do Senhor, estamos diante da mesa do Senhor, ó Pai. Estamos diante da palavra do Senhor, tantas coisas que falam no nosso coração, que nos fortalecem, ó Deus. E que assim, ó Deus, o Senhor venha nos manter firmes nos Teus santos caminhos, ó Pai. Pai, coloca amor no nosso coração, coloca a paz no nosso coração, ó Deus. O desejo de seguir os Teus mandamentos, ó Pai. O desejo de ser servo do Senhor, ó Deus. Ó Pai amado, que o Senhor nos ajude a viver aquilo que nós não vemos, e não apenas aquilo que nós vemos, as batalhas diárias, as vitórias diárias, mas que nós possamos ter essa visão, ó Pai, da Tua vontade, da Tua presença, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por esse momento, pela igreja, por esse dia tão especial que o Senhor nos dá, ó Deus, separando oportunidade para vir à Tua casa, ó Deus. E que o Senhor fale conosco, ó Pai, apesar da nossa pequenez, ó Deus, nós como líderes, desde o início deste culto, da liturgia, das canções, da pregação, ó Pai. Mas que o Senhor fale através de nós, ó Deus, e assim esteja agindo em nós também, a começar, ó Deus, em nós, e assim no Teu povo, ó Pai. Nós te clamamos, nós pedimos que o Senhor venha avivar a Tua obra no decorrer dos minutos, dos segundos, dos dias, dos anos, ó Pai, aqui, nossa igreja, nossa cidade, nosso país, ó Pai, está nas Tuas mãos, mas nós clamamos ao Senhor, esse é o nosso desejo, de ser usados, de ser servos do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.